Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E o lema desse canal deveria ser quem é vivo sempre aparece, né? Voltei com o cabelo um pouco mais curto pra continuar contando pra vocês um pouco mais sobre Orlando pra ajudar no seu planejamento da sua viagem. E o vídeo de hoje é pra contar do que a gente tem em Orlando além dos parques da Disney e da Universal. Orlando é uma cidade gigantesca e fora dela também tem outros parques e outras oportunidades para você conhecer. E vale levar tudo isso em consideração antes de montar o seu roteiro. Então bora lá? E aqui no canal a gente já tem um vídeo falando sobre o complexo da Disney e o complexo da Universal, mas eu quis trazer esse complemento para vocês que pensam que acabou e não tem mais parque, não tem mais adrenalina, porque tem sim, tem muita coisa para conhecer. Então vamos começar com o grupo C. E o primeiro parque do grupo C é o SeaWorld, que eu acho que é um dos parques mais conhecidos ali, né, fora o mundinho Disney e o mundinho da Universal. E o Sea, ele ficou conhecido pelas atrações com animais marinhos, principalmente a orca. Mas hoje ele é um parque super especializado em montanhas russas. Ele tem toda essa temática de fundo do mar e a maioria dos seus brinquedos são inspirados em animais marinhos. Então a gente vai ter aqui montanha-russa inspirada em arraia, inspirada em outros, animais marinhos. Tem montanha-russa que você vai de pé, tem montanha-russa que você vai deitar, tem montanha-russa pra cima e pra baixo. Mas também tem uma área kids bem legal, que é da Vila Sésamo, então para crianças pequenas também tem, né, o seu lugarzinho ali. Ainda assim, tem alguns espetáculos com os animais marinhos, mas o grupo C não pode criar novos animais marinhos, né, treinar novos animais marinhos. Então, eles estão cada vez se especializando mais em ter atrações radicais, atrações, gigantescas e menos no mundo animal em si, né, principalmente ali nas atrações aquáticas com os peixes e as baleias. Mas ainda tem, então todas as baleias que estão vivas hoje no grupo C, elas seguem se apresentando, mas não vão ter, a partir do momento que elas não existirem mais, não teremos esse tipo de atração. Então, corre que ainda tem, ainda você pode aproveitar. Outro destaque é o Discover Cover, que é um resort all inclusive do grupo C, que aí você vai ter bebida ilimitada, aquelas férias bem no jeitinho ali de aproveitar um resort all inclusive, ter direito aos parques, um lugar para descansar. É bem interessante. E ainda falando do grupo C, a gente vai ter o Busch Gardens. Aí, esse daqui ele vai ficar 1h15, 1h30 de Orlando, ele fica em Tampa, mas é um parque totalmente voltado para montanhas russas, se assim eu posso dizer. Ele tem uma vibe mais Zou, enquanto o SeaWorld é super focado na vida marinha, o Busch Gardens ele é focado, né, nos animais terrestres. Então ele vai ter montanhas russas as das mais loucas, inspiradas em cobras, em guepardos e esses animais. E essas montanhas russas são bem radicais. Ele tem uma área kids também, ele tem uma parte de Zou, mas eu acho que aqui vale muito mais se você gosta bastante de adrenalina, se você gosta de coisas radicais, esse com certeza é seu parque. Eu particularmente não fui, não coloquei no meu roteiro, por motivos óbvios, eu não sou muito do lugar radical, mas se é o seu caso, ele é uma ótima indicação. E esses parques costumam ser menos lotados e um pouco mais baratos, se a gente for comparar ali com Disney e Universal. Vale lembrar que também tem pacote, se você compra os dois parques, às vezes você tem alguma promoção. Também tem planos de alimentação, já que nesses parques você não pode levar sua própria comida. E, às vezes também tem promoção com o translado incluso, então você vai até o Sea e de lá pega um transfer pra Tampa, para o Busch Gardens. Então, se você não quer dirigir 1h30, vale pensar nessa opção também. São bem comuns esse tipo de promoção entre os parques, já que eles são do mesmo complexo. E eu acho que o que define cada um dos parques é que o Busch Gardens é um zoológico com parque radical e o SeaWorld é essa atração de vida animal marinha que agrada muito, principalmente as crianças. E agora, seguindo falando de parques aqui, para quem tem crianças pequenas, que é o meu caso, a gente tem dois parques que são mais voltados para o público infantil, que é o parque da Peppa Pig ou Legolândia, são parques distintos, mas são bem voltados para o público pequeno, né, para as crianças menores. Eles ficam ali cerca de
45 minutos, 50 minutos de Orlando, mas vale lembrar que ele é super voltado para crianças pequenas, então se seu filho curte Lego, a Legolândia com certeza vai ser um dia inesquecível para ele. E a mesma coisa sobre a Peppa Pig, que ali vai ter um pouco da história da casa, tem montanha-russa voltada para criança. No parque da Lego vai ter cidades, em formato de Lego, vai ter atrações onde você pode pilotar o seu próprio carro de Lego, e ele é voltado para crianças de 2 a 12 anos. O da Peppa Pig eu acho que é um pouco mais, infantil, assim, seria até para crianças de 6 a 8 anos, ali de 2 a 6 a 8 anos eu acho, mas vale entender, né, se faz sentido para o seu filho principalmente, e se você pensa em levar eles. Hoje, eu avalio muito levar a Bela na Legolândia, porque eu acho que ela ia gostar bastante. Minha bebê tem 1 ano e 4 meses, mas ainda não bati o martelo. Saiba que existe essa possibilidade, é sempre bom saber as possibilidades antes da gente viajar, não é mesmo? Curiosidade importante, o parque da Peppa Pig, ele fica colado na Legolândia, então se você quiser fazer um dia os 2 parques, talvez faça sentido, dá pra você ir a pé de um parque para o outro. E um passeio que não é um parque, mas é uma área, e eu acho que faz muito sentido se você tiver curiosidade, se você gostar do tema, é o parque da NASA, né, a área da NASA ali, o Kate Space Center, em Canaveral. Fica mais ou menos 1 hora de Orlando, mas assim, para quem gosta do tema de espaço, não há lugar melhor para se ir, não é mesmo? É uma área litorânea, então tem uma cidade muito legal de se passear, de se curtir o dia. E ele não é um parque de diversão, na verdade faz parte ali do centro da NASA, então vai ter muita informação sobre a parte espacial. Se for dia de lançamento, você consegue ver o lançamento de foguete, né, dali de Cabo Canaveral. Você consegue ver foguetes que foram para a Lua, você tem uma lojinha especial que você consegue comprar itens exclusivos da NASA, consegue ver, ônibus espacial, fazer simulação, de lançamento, enfim, acho que principalmente se você tiver ali jovens, adolescentes que gostem muito do tema, ou até mesmo crianças, é interessante. E se você também gostar do tema e quiser ir conhecer, eu acho que é uma oportunidade única para quem curte muito essa questão do espaço, eu sei que tem bastante gente que gosta disso. E aí, além disso, tem outras atrações, como o Icon Park, que vai ter a roda gigante de Orlando, que vai ter aqueles, brinquedos de estilingue, que ficaram muito conhecidos, né, nas redes sociais. Tem alguns parques, voltados para conhecer jacarés, afinal de contas estamos na Flórida e tudo mais. Então, coisas para fazer não faltam. Mas eu acho que faz sentido você olhar o que faz sentido pra você, né. É uma cidade muito grande, muito turística, com muitas atrações, então vale saber que existe tudo isso, mas pense com carinho na hora de incluir as coisas no seu roteiro, pra entender o que faz sentido, né. Você não precisa gabaritar e nem vai conseguir gabaritar a cidade numa primeira visita, o que te dá desculpa pra voltar lá. Eu uso isso sempre que eu posso. Mas se eu fosse dar um resumo aqui, né, das principais dicas, Sea e Bushes é para quem gosta de coisa radical. Claro que dá para incluir ali as crianças, né, no seu roteiro, no dia de parque, mas ele é muito voltado para brinquedos radicais. Já Legoland e Peppa Pig já são para as crianças menores, então dá até para você fazer um dia radical e um dia focado nas crianças, se for o caso do seu grupo, se for seu caso. E a NASA é esse lugar, assim, específico para quem gosta, né, de espaço e conhecer, um pouco mais sobre o tema. E aí, você já sabe tudo que vai incluir no seu roteiro? A gente já tá se encaminhando aqui para ter muitas informações do que a gente vai incluir no nosso roteiro, não é mesmo? Mas ainda não acabou. Tem mais um vídeo que eu vou trazer para vocês falando de festas e eventos especiais que acontecem na cidade de Orlando. Então já sabe, se inscreve aqui no canal para não perder nada pra gente montando esse roteiro junto. Também quero trazer aqui o roteiro de compras. Me diz aqui se você fica interessado sobre o tema. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Curta, compartilha, comenta. Tchau!